Aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas e se isso for mesmo verdade? E se tudo o que te separa da vida que você sempre sonhou for apenas uma única decisão? E se eu te dissesse que você está a meros 24 horas de mudar completamente o curso da sua história, mas ainda não percebeu? Quantas vezes você já disse a si mesmo: um dia eu começo. Um dia eu começo a cuidar da minha saúde. Um dia eu dou o pontapé inicial naquele projeto. Um dia eu mudo a minha vida. Mas esse um dia é o maior ladrão de sonhos que existe. Parece inofensivo, até prudente, mas é o disfarce perfeito do medo. E o medo usa muitas máscaras. Ele se disfarça de cautela, de perfeccionismo, de espera pelo momento certo. A verdade é que esse momento certo nunca chega. Esperar pelo momento perfeito é como esperar por um trem que jamais aparecerá na estação. Napoleon Hill costumava dizer que não é a falta de talento que impede as pessoas de crescer, mas a falta de decisão. Porque decidir é o ponto de virada entre quem você é e quem você pode se tornar. E ele descobriu isso não lendo livros, mas vivenciando-o em primeira mão. Hill nasceu em uma cabana de um cômodo nas montanhas da Virgínia. Cresceu rodeado pela pobreza e perdeu a mãe quando tinha 9 anos de idade. Ele não tinha privilégios, nem contatos, nem educação formal que lhe abrisse portas. Mas ele possuía algo que quase ninguém mais tem: a disposição de dar o primeiro passo, mesmo sem garantia de sucesso. Ainda jovem, ele trabalhava escrevendo pequenos artigos por alguns centavos de dólar, quando decidiu fazer algo impensável. Ele solicitou uma entrevista com o homem mais rico dos Estados Unidos, Andrew Carnegie. Pense bem, um garoto pobre, sem credenciais, batendo à porta do homem mais poderoso daquela época. Suas chances de ser recebido eram mínimas, mas Hill não esperou para estar pronto. Ele simplesmente decidiu. E foi essa decisão que mudou o curso de sua vida e de milhões de outras pessoas. Carnegie ficou impressionado com a audácia do jovem e o desafiou a passar 20 anos entrevistando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo para descobrir o segredo por trás de suas conquistas. Sem salário, sem promessas, sem qualquer segurança. Apenas fé, propósito e uma decisão. Hill aceitou. E daquela escolha nasceu a filosofia que o tornaria o pai do desenvolvimento pessoal. Se ele tivesse esperado pelo momento certo, talvez o mundo nunca tivesse ouvido falar de pense e enriqueça. Agora, olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você se convenceu de que ainda não está pronto? Quantas vezes o medo, disfarçado de lógica, te impediu de tentar? Você já parou para considerar que talvez a diferença entre o que você vive hoje e a vida que deseja viver seja apenas um momento de coragem? Um passo. Apenas um passo. Estudos da Universidade de Scranton mostram que 92% das pessoas não conseguem manter suas resoluções de ano novo. E a razão é simples. Elas esperam para se sentir prontas. Mas a ação precede a motivação. Quando você age, mesmo com medo, seu cérebro começa a liberar dopamina, o neurotransmissor do progresso. O movimento cria energia e a energia cria clareza. É por isso que tantas pessoas passam a vida esperando por um sinal, quando o verdadeiro sinal é o desconforto. O desconforto é o chamado para o crescimento, e a paralisia é o sintoma daqueles que ignoram esse chamado. Você já notou como, no fundo, o medo não é do fracasso, mas do julgamento? Do que os outros pensarão se você tentar e não der certo? Hill costumava dizer que a maioria das pessoas prefere a segurança do fracasso conhecido à incerteza do sucesso possível. E é exatamente aí que você precisa quebrar o padrão. A decisão de agir nunca será confortável, mas é justamente o desconforto que abre espaço para a mudança. Ficar parado parece seguro, mas é o que te mantém preso no mesmo lugar.
A ação parece arriscada, mas é o que te coloca em movimento. Você não precisa ver o caminho inteiro. Você só precisa ver o próximo passo. Pense no próprio Hill diante de Carnegie. Ele não sabia aonde aquela conversa o levaria. Mas ele sabia que não podia deixar o medo decidir por ele. O mesmo se aplica a você. O medo estará lá, a dúvida também. Mas você pode escolher quem assume o volante: a coragem ou a hesitação. Jornais, estatísticas e histórias de vida mostram que as pessoas que alcançam o extraordinário têm algo em comum. Elas decidiram começar mesmo quando ninguém acreditava nelas. Steve Jobs foi demitido da própria empresa antes de revolucionar o mundo com o iPhone. Oprah Winfrey foi rejeitada como apresentadora antes de se tornar uma das mulheres mais influentes do planeta. Nenhum deles esperou para estar pronto. Eles apenas começaram. E é isso que Hill chamou de o poder da decisão. Ele disse que o universo conspira a favor daqueles que decidem com clareza e agem com fé. Mas essa fé não é mística, é autoconfiança. A certeza de que cada passo, por menor que pareça, tem valor. Então, aqui está um desafio. Escolha uma coisa que você tem adiado por semanas, meses ou até anos. Apenas uma. E dentro das próximas 24 horas, dê um passo real em direção a ela. Escreva uma mensagem, agende uma reunião, comece o primeiro rascunho ou simplesmente faça o primeiro movimento. Não precisa ser perfeito, só precisa existir. Porque o mundo não se transforma quando você pensa, ele se transforma quando você age. Você já acordou se sentindo vivo, mas sem realmente viver. Aquela inquietação silenciosa que surge quando tudo parece estar no lugar, mas por dentro há um vazio, como se algo que você não consegue explicar estivesse faltando. Não é falta de energia, não é preguiça, e certamente não é falta de sorte. É falta de direção. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer caminho parece pesado. E foi exatamente isso que Napoleon Hill percebeu ao longo de mais de 20 anos entrevistando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Ele descobriu uma linha invisível que separava aqueles que constroem a vida que desejam daqueles que apenas reagem à vida que têm. Essa linha se chama propósito. Hill observou algo impressionante. Todos os grandes líderes, empreendedores e visionários que ele estudou tinham um propósito claro, definido e escrito. Eles não acordavam para ver o que o dia traria. Eles acordavam para cumprir uma missão. A clareza de seus objetivos era tão intensa que transformava dias comuns em combustível para algo maior. Hill afirmou que o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas acrescentou que a mente exige uma direção clara para conceber algo significativo. Sem propósito, o pensamento se dispersa, e o que se dispersa se perde. É por isso que tantas pessoas se sentem cansadas, mesmo sem fazer muito. O esgotamento mental decorre da falta de significado, e o significado vem da clareza. Um estudo publicado no Journal of Positive Psychology revelou que pessoas que vivem com um propósito definido têm níveis mais altos de bem-estar psicológico, vivem mais e possuem maior estabilidade emocional. Elas experimentam frustração, sim, mas transformam essa frustração em energia para recomeçar. É como se tivessem uma bússola interna sempre apontando para o norte, mesmo quando tudo ao redor está em tempestade. Hill vivenciou isso profundamente. Depois que Andrew Carnegie lhe deu o desafio de criar uma filosofia de sucesso, ele passou anos sem recursos, sem salário, enfrentando dúvidas, rejeições e críticas. Qualquer pessoa comum teria desistido. Mas Hill não era movido por dinheiro, fama ou reconhecimento. Ele tinha um propósito maior: decifrar os princípios que libertariam as pessoas de uma mentalidade de escassez. Isso foi o que o manteve em frente, mesmo nos dias em que não havia nada além de incerteza e solidão. Hill ensinou um exercício simples:
porém transformador. Anote especificamente o que você quer, o prazo que você estabelece para alcançá-lo, os recursos que você usará e o que você está disposto a dar em troca. Porque propósito sem sacrifício é meramente um desejo. O verdadeiro propósito exige comprometimento. Ele te impele a escolher o que vale a pena manter e o que precisa ser deixado para trás. E talvez seja por isso que tantas pessoas fogem da clareza, porque a clareza tem um preço. Quando você define o que quer, automaticamente descobre do que precisa abrir mão. Mas o custo da confusão é muito maior. Pessoas sem propósito vivem de forma reativa, dependentes do humor do dia, do que os outros pensam, do que as circunstâncias oferecem. Elas vivem como folhas ao vento, indo para onde o sopro mais forte as leva, e raramente chegam aonde pretendem. Hill disse que a indecisão é o assassino silencioso da ambição. E ele estava certo. Clareza não significa ter todas as respostas, mas ter um ponto de partida firme. Não elimina obstáculos, mas te dá a força para enfrentá-los. Transforma cada dia em um passo, e cada passo em progresso. E você não precisa de um grande propósito aos olhos do mundo. Ele só precisa ser profundamente verdadeiro para você. Pode ser construir uma família melhor, criar algo que transforme sua comunidade, ou simplesmente provar a si mesmo que você é capaz de mais. Hill contou que uma vez, durante os anos em que escrevia suas obras, ele passou por um período de escuridão emocional absoluta. Ele não via resultados, não tinha apoio e começou a duvidar do seu próprio propósito. Mas algo dentro dele o impelia a continuar escrevendo, mesmo quando ninguém estava lendo. E foi justamente essa persistência silenciosa, guiada pelo propósito, que o levou a completar Pense e Enriqueça, um livro que mais tarde se tornaria um dos mais influentes da história. Quando você sabe o porquê, o como sempre aparece. Esta é uma das leis não escritas do progresso humano. Propósito cria direção. Direção cria foco. E foco cria resultados. E quanto mais claro o propósito, mais silencioso o medo se torna. Porque o medo só prospera na dúvida. Ter propósito não é ter um plano infalível. É ter uma razão que te faz levantar, mesmo quando tudo parece dar errado. É isso que distingue quem apenas sobrevive de quem realmente evolui. E quando você descobre o seu porquê, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Suas decisões, seus relacionamentos, a forma como você gasta seu tempo e sua energia. De repente, o caos se transforma em coerência. Não desperdice mais um dia tentando fazer as coisas funcionarem. Decida o que você quer construir, por que quer construí-lo e o que você está disposto a fazer por isso. Porque quando a direção é clara, até os ventos contrários te ajudam a navegar. E é nesse momento que a vida deixa de ser uma sequência de dias e se transforma em uma jornada com propósito. Quantas vezes você se perguntou por que parece que a vida te testa justamente quando você decide mudar? É como se, no momento em que você reúne a coragem para seguir em frente, o mundo resolvesse colocar tudo à prova. As coisas desmoronam, o medo cresce, portas se fecham. E é nesse momento que a maioria das pessoas desiste. Elas confundem a dificuldade com um sinal de que estão no caminho errado, quando, na verdade, é exatamente o oposto. As provações surgem não para te afastar do seu destino, mas para te preparar para ele. Napoleon Hill descobriu isso após décadas estudando a vida dos maiores líderes e realizadores da história. Ele percebeu que todos eles, sem exceção, passaram por períodos de reveses, fracassos e dor antes de alcançar o sucesso. E o que realmente os diferenciava não era inteligência, dinheiro ou sorte, mas sim como eles interpretavam a adversidade. O fracasso para eles não era o fim, era o processo. Hill vivenciou isso em primeira mão. Após anos de dedicação escrevendo
A lei do sucesso, ele esperava reconhecimento, mas o que veio foram críticas, rejeições e silêncio. O livro foi praticamente ignorado. Ele se isolou, ficou desanimado e começou a duvidar do seu próprio propósito. Aqueles foram dias sombrios. Ele descreveu esse período como um deserto mental, um vazio onde tudo parecia sem sentido. Mas foi naquele vale que ele descobriu algo que mudaria sua vida para sempre. O fracasso não é o oposto do sucesso, mas sim o seu professor. Durante aquelas semanas de introspecção e angústia, Hill entendeu que cada revés era apenas um convite à reinvenção. Ele reescreveu suas ideias, amadureceu seus princípios e voltou mais forte do que nunca. Dessa dor, nasceu sua obra-prima, Pense e Enriqueça. Um livro que transformaria milhões de vidas ao redor do mundo. A derrota temporária o forçou a olhar para dentro, a aprimorar sua fé e a fortalecer sua convicção. Sem aquele momento de escuridão, ele talvez nunca tivesse criado a obra que o tornaria imortal. Isso acontece com todos nós. Talvez você esteja passando por um desses períodos agora, quando tudo parece dar errado, quando o esforço não rende resultados, quando o mundo parece não te ouvir. É a esse ponto que a maioria das pessoas desiste. Mas e se este momento for justamente o treinamento que você precisa? E se cada frustração, cada perda, cada obstáculo for o processo de refinamento que está te tornando mais preparado, mais maduro, mais forte? Abraham Lincoln viveu uma história similar. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, ele perdeu eleições repetidas vezes, falhou em negócios e sofreu profundas tragédias pessoais. A cada derrota, ele poderia ter desistido, mas não o fez. Ele via cada fracasso como um degrau. E quando ele finalmente chegou ao topo, sua capacidade de liderança era inabalável. Ele não era o mesmo homem que começou. Ele era alguém moldado pela dor. Mas há algo importante aqui. Resiliência não é fingir que está tudo bem. Não é suprimir a dor ou negar a dificuldade. É sentir tudo o que precisa ser sentido e, mesmo assim, continuar. É entender que cair não é um sinal de fraqueza, mas sim de movimento. Apenas quem está em movimento pode cair. Quem fica parado não cai, mas também não cresce. Quantas vezes você tentou algo, falhou e decidiu que isso não é para mim? Quantas vezes uma rejeição te fez acreditar que você não tinha valor? E se todas essas experiências estivessem apenas te preparando para algo maior? Hill aprendeu que, na vida, nada é desperdiçado, nem mesmo o fracasso. Tudo é matéria-prima para construir seu caráter. Ele também costumava dizer que, com cada derrota temporária, nasce uma oportunidade de força equivalente. Mas para ver isso, é preciso coragem para perseverar, mesmo quando tudo te grita para desistir. É no momento em que você pensa ter chegado ao seu limite que a transformação acontece. A queda é o ensaio para o voo. É nela que você aprende a se equilibrar, a ajustar, a confiar. Cada vez que você se levanta, sua mente se expande, seu coração se fortalece e sua fé se aprofunda. Não há crescimento sem perda, nem evolução sem desconforto. E quanto mais você tenta evitar a dor, mais ela te persegue. Mas, quando você a enfrenta de frente, ela perde seu poder de te paralisar. A história está cheia de exemplos de pessoas que caíram tantas vezes que perderam a conta, mas usaram cada queda como alavanca. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Quando um repórter perguntou como ele se sentia falhando tanto, ele respondeu: "Eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri com sucesso 1000 maneiras que não funcionarão." Essa é a mentalidade de alguém que entende que o fracasso faz parte do processo. A dor que você sente agora pode ser o preço da versão mais forte que está nascendo dentro de você. É no fundo do poço que você aprende a escalar. É na escuridão que você reconhece o valor da luz.
E quando você se recusa a desistir, o universo responde. A vida não protege quem evita cair. Ela recompensa quem escolhe se levantar. Cada cicatriz que você carrega é a prova de que você sobreviveu ao que muitos desistiram de enfrentar. Cada ferida que doeu é um lembrete vivo de que você não é frágil. Você é forjado. Hill disse que a adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. E talvez seu benefício ainda esteja germinando. Você pode não ver agora, mas cada lágrima, cada frustração, cada não está te moldando. E um dia, quando você olhar para trás, perceberá que os momentos que pareciam te destruir foram, na verdade, os que te reconstruíram. Porque a dor é a escola dos fortes. E você, mesmo sem perceber, já está aprendendo a voar. Nada realmente muda até que você acredite que é capaz de mudar. A mente humana tem um poder tão grande que, quando não é usada a seu favor, ela se volta contra você. Napoleon Hill disse que a fé é o ponto de partida de toda conquista. Mas ele não estava falando de fé religiosa, mas sim de uma força silenciosa que nasce quando você acredita profundamente em si mesmo, mesmo que o mundo inteiro duvide de você. A crença é o alicerce invisível de tudo o que você constrói. Se for fraca, qualquer vento te derrubará. Mas quando é sólida, nada te abala. O problema é que, desde cedo, somos condicionados a duvidar. A escola nos ensina a não errar. A sociedade nos ensina a não sonhar muito alto. E a vida, com seus reveses, reforça a ideia de que talvez não sejamos bons o suficiente. Gradualmente, essa voz da dúvida se disfarça como a sua própria voz. E o pior é que você acredita nela. Você começa a pensar que não é talentoso o suficiente, inteligente o suficiente, ou que perdeu a hora certa. Hill alertou que o maior inimigo do sucesso vive dentro da sua própria mente. É o medo disfarçado de razão. E é esse medo que, silenciosamente, mata mais sonhos do que o fracasso jamais poderia. Mas Hill também descobriu algo poderoso. Você pode reprogramar essa voz. A mente é como um jardim. O que você planta, cresce. Se você alimenta pensamentos de medo, dúvida e limitação, é isso que floresce. Mas se todo dia você nutre sua mente com coragem, convicção e fé, mais cedo ou mais tarde o resultado aparece. E isso não é teoria. A ciência confirma. Pesquisas da Universidade de Oxford mostram que pessoas com alta autoconfiança têm 33% mais chances de tomar decisões assertivas e persistir em seus objetivos. Eles não são mais capazes que os outros. Eles simplesmente acreditam que encontrarão um caminho. Este é o segredo que poucas pessoas entendem. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver. A crença precede a evidência. Tudo o que existe hoje, cada invenção, cada conquista, cada mudança, começou como uma ideia que parecia absurda. Quando Thomas Edison disse que faria a luz brilhar dentro de uma lâmpada, riram dele. Quando Walt Disney falou de um parque onde os sonhos ganhariam vida, zombaram dele. Quando Hill disse que o pensamento é a semente da riqueza, chamaram-no de loucura. Mas cada um deles acreditou antes que fosse real. E se você olhar ao redor, verá o mesmo padrão se repetindo. Pessoas que acreditam em si mesmas criam oportunidades onde outros veem obstáculos. Elas não esperam pelo cenário perfeito. Elas criam o cenário através da ação. A verdadeira crença não é uma emoção passageira. É um estado de consciência. É agir como se fosse possível, mesmo sem garantias. É fazer o movimento antes que o chão apareça, confiando que ele se formará sob seus pés. Muitos se perguntam: mas como posso acreditar se tudo parece dar errado? Hill responderia que a fé é construída em dias difíceis, não em dias fáceis. É fácil acreditar quando tudo funciona, mas é nos reveses que a crença é testada
e fortalecida. Cada vez que você escolhe continuar, mesmo sem ver resultados imediatos, você está expandindo sua capacidade de acreditar. E essa expansão muda tudo. Um experimento conduzido por pesquisadores da Universidade de Stanford mostrou que pessoas que cultivam pensamentos positivos sobre si mesmas desenvolvem uma resiliência emocional significativamente maior. Elas encaram os desafios não como ameaças, mas como oportunidades de crescimento. Isso é exatamente o que Hill chamou de poder de uma mente direcionada. A mente acredita no que você a alimenta com mais frequência. Portanto, ele ensinou a prática da autoafirmação diária. Repetir para si mesmo, com convicção, o que você deseja se tornar. Não é mágica, é neurociência. O cérebro aprende através da repetição. O que você repete para si mesmo com frequência se transforma em verdade interna. Mas essa crença precisa vir acompanhada de ação. Hill afirmou que a fé sem ação é apenas esperança. A diferença entre sonhadores e realizadores é que os realizadores agem como se já fossem capazes. Eles fazem isso mesmo sem garantias, sem aplausos e sem resultados imediatos. É isso que muda o rumo da sua vida. Quando você age como se acreditasse, o mundo começa a te levar a sério. Oportunidades que antes pareciam invisíveis começam a surgir. As pessoas certas aparecem. As situações se encaixam. Não porque o universo conspire magicamente, mas porque sua mente começa a perceber caminhos que antes estavam obscurecidos pela dúvida. Como Hill disse com propriedade, a fé é o antídoto para o medo. À medida que a fé cresce, o medo perde o controle, e é precisamente aí que a mudança acontece. Você não precisa eliminar toda a dúvida. Você só precisa acreditar um pouco mais do que duvida. Essa mudança sutil é o ponto de virada. É o que separa o possível do impossível. Então, olhe para dentro de si. Talvez o que esteja faltando não seja mais conhecimento, mais tempo ou mais oportunidades. Talvez o que esteja realmente faltando seja a coragem de parar de negociar com suas próprias crenças. Comece a falar consigo mesmo de forma diferente. Troque "eu não consigo" por "estou aprendendo a como alcançar isso". Substitua "isso é muito difícil" por "isso é um desafio que me tornará mais forte". As palavras moldam o pensamento, e o pensamento molda a realidade. Acredite antes de ver. Haja como se já possuísse o que deseja. E quando o medo sussurrar que você não pode, lembre-se das palavras atemporais de Hill. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Esta é a lei mais poderosa da vida. Acredite nela com cada fibra do seu ser, e o mundo inevitavelmente também acreditará em você. Nada muda, até que você decida acreditar em si mesmo e agir, mesmo sem garantias. A fé no seu próprio potencial é o passo fundamental de toda transformação. A dúvida paralisa, mas a ação alimentada pela crença te liberta. É isso que distingue aqueles que apenas sonham daqueles que realmente realizam. Então, leve isso com você. O futuro não é construído sobre intenções, mas sobre decisões. Agora, se você está pronto para continuar esta jornada e subir mais um degrau na evolução da sua sabedoria, o próximo vídeo está esperando por você na tela. Nele, você descobrirá como se tornar 1% melhor do que você é agora. Um pequeno avanço que pode mudar tudo. Obrigado por estar comigo aqui hoje. Aguardo você no próximo vídeo.